14 de agosto, Café com Deus Pai. Tua verdade. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Salmos 25, versículos 4 e 5. Você já se questionou o porquê de suas ações? Parece uma pergunta simples, porém é crucial. Existe um propósito por trás do que você faz? Uma motivação genuína? Cada dia você se levanta, luta, estuda, trabalha, tudo isso por algum objetivo. Qual é a sua verdadeira força motriz? Você precisa ser impulsionado por algo, ter um motivo claro para enfrentar cada dia. Caso contrário, apenas sobreviverá ou, pior, deixará ser arrastado pela vida. Na juventude, repleto de sonhos, entrei na faculdade de economia, com o desejo de ser um gerente bancário. Mas quanto mais me dedicava a esse objetivo, mais distante ele parecia. Por quê? Porque era meu sonho, não o plano de Deus para mim. No 7º semestre, prestes a concluir o curso, tranquei a matrícula e decidi estudar teologia. Movido pelo chamado de Deus, tudo fez sentido. Desde o início dessa nova jornada, tudo foi diferente, pois meus passos estavam alinhados com a vontade daquele que me chamou. O texto bíblico de hoje ressalta que Deus nos guia por seus caminhos e nos ensina a viver de forma correta. É Ele quem nos conduz com retidão e nos mostra o melhor caminho a seguir. Viva plenamente, buscando a cada dia a vontade de Deus na sua vida, pois só Ele tem o poder de revelar o propósito para o qual você nasceu e alinhar seu coração a Ele. Quando assim agimos, encontramos uma vida repleta de significado, direção e valor, pois ninguém melhor do que Deus para nos levar a viver uma vida satisfeita. Hoje posso afirmar: eu nasci para aquilo em que me tornei, ou seja, descobri o meu propósito: ajudar pessoas a restaurar a sua identidade de filho por meio de um encontro verdadeiro com Deus Pai. Com o Senhor, cada dia é vivido com alegria e intensidade. Em Deus Pai, nossa filiação é restaurada e descobrimos o propósito para o qual nascemos. Hoje é o dia 226 de 365. A leitura bíblica de hoje é Colossenses capítulo 4 e a palavra-chave de hoje é rota. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, te agradecemos por essa palavra que nos fala sobre a tua verdade. A verdade de Deus é melhor do que a minha verdade, do que a nossa verdade. E a verdade de Deus é que nós precisamos reconhecer para o que nós nascemos. E quando nós oramos a Deus, nós recebemos a iluminação de qual é o nosso caminho. Como ocorreu com o pastor Júnior Rostirola, ele estudou economia até o 7º período. Foram 3 anos e meio para ele entender que o propósito na vida dele era ser um pastor. Então que cada pessoa que está ouvindo esse vídeo descubra a tua verdade, a verdade de Deus para cada uma delas, que elas consigam entender o teu propósito na vida delas, para que elas possam seguir em frente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Agradecemos. Amém. Agora vamos fazer a leitura de Colossenses capítulo 4, que é o texto sugerido para o dia de hoje. Como nós já falamos nos outros vídeos que sugeriram Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 2 e Colossenses capítulo 3, o livro de Colossenses é uma carta que foi escrita por Paulo para os moradores da cidade de Colossos. Os que nasciam em Colossos eram chamados colossenses. Por isso que o nome dessa carta é Colossenses. Na verdade, é uma carta aos colossenses. E hoje nós vamos ler o capítulo 4, que é o último capítulo dessa carta. Aqui em Colossenses, Paulo fala o seguinte: donos de escravos, sejam justos e honestos na maneira de tratar os seus escravos. Lembrem que vocês também têm um Senhor no céu. 2. Continuem firmes na oração, sempre alertas a orarem e dando graças a Deus. Então aqui nós vemos que Paulo, no versículo 1, fala para aqueles que eram donos de escravos que eles deveriam tratar bem aos escravos, porque eles eram os senhores dos escravos, mas eles deveriam lembrar que eles eram submissos ao Senhor que está no céu. Então, assim como eles querem ser bem tratados por Deus que está no céu, eles deveriam ser bons donos dos seus escravos, tratando-os bem também. Esse versículo 1 nos ensina: devemos tratar bem a todas as pessoas, independentemente da sua função. Há pessoas que desprezam os garis, os copeiros, os porteiros e desonram as pessoas que ocupam os cargos mais simples. Mas você já parou para pensar que essas pessoas que desempenham essas tarefas que são consideradas simples, que se elas não existissem, quem faria essas tarefas para você? Então, respeite todas as pessoas. Esse é um propósito de Deus para todos nós, honrar ao próximo. Versículo 2: continuem firmes na oração, sempre alertas a orarem e dando graças a Deus. No versículo 2, ele nos lembra duas coisas. Devemos orar sempre para termos ligação com Deus e devemos estar sempre alertas quando estamos orando. Não adianta nada orar muito e não ficar alerta em relação às tentações. Você precisa estar atento para não cair nelas. E você deve também ser grato. Dando graças a Deus fala a respeito de gratidão. Ser grato por aquilo que você tem. Na maioria das vezes, as pessoas são ingratas, elas estão insatisfeitas por aquilo que não têm. E elas esquecem de agradecer pelo que tem. Agradeça pelo que você tem, porque isso vai despertar em você alegria. E a alegria faz com que você tenha força para obter aquilo que você espera. Versículo 3. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem que trata do segredo de Cristo, pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Então nós vemos que Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. E ele pede para que a igreja de Colossos ore por ele também, para que ele tenha chance de continuar a pregar o reino de Deus. Que ele fala assim: o segredo de Deus é que Cristo veio na terra como carne para morrer por nós, para ser a boa notícia de que agora nós recebemos a purificação dos pecados. Versículo 4. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. O que Paulo está dizendo, o segredo de Cristo? Ele está se referindo ao fato de que antes de Jesus nascer na terra para morrer por nós e nos dar salvação, as pessoas do Antigo Testamento não entendiam qual era o segredo de Deus, como Deus salvaria a humanidade. Quando Jesus veio, o segredo de Deus foi revelado. Então,
O segredo de Cristo é que ele é o Filho de Deus, que nasceu na carne para morrer por nós e nos dar salvação. Então no 4 ele fala assim: portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo, que é o que ele é Filho de Deus, seja bem conhecido, como é o meu dever. Paulo considera, é o meu dever falar para as pessoas que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que com a morte dele, quem recebe ele, recebe a salvação. Versículo 5: sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. No versículo 5 ele está dizendo: esteja disposto a pregar sobre Cristo para todas as pessoas. 6. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. No versículo 6 ele fala que todo cristão deve ter conhecimento do que fala e também da maneira como fala, para alcançar mais pessoas para o reino de Deus. 7. Tíquico, nosso querido irmão, trabalhador fiel e companheiro no serviço do Senhor, levará a vocês todas as notícias minhas. Então aqui no verso 7, ele está no último capítulo da carta, ele está dizendo, vai ser o Tíquico que vai levar a carta e as notícias para vocês. 8. Aqui antes, no 7, veja, ele fala assim, Tíquico, nosso querido irmão, trabalhador, fiel e companheiro no serviço do Senhor. Será que alguém poderia dizer sobre você que você é querido, trabalhador, fiel, companheiro? Como você tem se portado com relação ao serviço do Senhor? Você pode ser chamado dessa forma? Versículo 8: eu o estou enviando para contar como todos nós vamos indo e assim animar vocês. 9. Com ele vai Onésimo, o querido e fiel irmão, que é da igreja de vocês. Eles vão lhes contar tudo o que está acontecendo aqui. Então veja que Paulo mandou Tíquico e Onésimo. E Onésimo já era uma pessoa da igreja de Colossos. Então ele tinha viajado de Colossos até Roma. Quando Paulo fala que ele estava preso, a prisão de Paulo foi em Roma. Então ele saiu de Colossos, foi até Roma e agora estava voltando com Tíquico para o seu povo. Versículo 10. Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações. E também Marcos, o primo de Barnabé. Vocês já têm orientação a respeito de Marcos, para recebê-lo bem, se ele passar por aí. Então nós vemos aqui que Aristarco, por pregar o evangelho, também estava preso. E Marcos, que era primo de Barnabé, se passasse por ali, tinha a recomendação de Paulo. Versículo 11. A pergunta aqui sobre Marcos para a nossa vida seria a seguinte: você poderia ser recomendado pelo pastor da sua igreja? Você seria uma pessoa que o pastor diria, pode confiar nele, pode confiar nela? Porque aqui Paulo fala isso a respeito de Marcos, ele fala, recebam bem ele. Vocês já têm orientação a respeito do Marcos para recebê-lo bem. Então nós vemos que Marcos, que era primo de Barnabé, tornou-se um homem de bom testemunho, a ponto de Paulo recomendá-lo. Será que o seu pastor recomendaria você? Versículo 11. Josué, chamado o Justo, também manda saudações. Esses três são os únicos judeus convertidos que trabalham comigo para o reino de Deus e eles têm me ajudado muito. Então ele está falando aqui a respeito de Josué, está falando aqui a respeito de Onésimo e a respeito de Tíquico, né? Sim. Também esses três são os únicos judeus convertidos que trabalham comigo para o reino de Deus e eles têm me ajudado muito.
12. Epáfras, outro que é da igreja de vocês e é servo de Cristo Jesus, também manda saudações. Ele sempre ora com fervor por vocês. Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes, espiritualmente maduros e prontos para cumprir tudo o que Deus quer. 13. Eu posso afirmar que ele tem trabalhado muito em favor de vocês e pela gente de Laodiceia e de Hierápolis. Então ele está falando aqui a respeito de Epáfras, dizendo que ele orava firmemente para que o povo de Colossos fosse espiritualmente maduro e pronto para cumprir o propósito de Deus. E Paulo fala: eu posso afirmar que ele tem trabalhado muito em favor de vocês e pela gente de Laodiceia e de Hierápolis. Então, nós podemos ver que Epáfras era um trabalhador diligente, fazendo a parte dele para o reino de Deus. 14. Lucas, o nosso querido médico, e o irmão Demas mandam saudações. Então, nós vemos aqui que quando ele estava preso em Roma, Lucas e Demas também estavam com ele. 15. Mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para Ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. 16. Peço que, depois de lerem esta carta, vocês a mandem para Laodiceia, a fim de que os irmãos de lá também a leiam. E vocês leiam a carta que vai chegar de Laodiceia. 17. E digam isto a Arquipo: procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. 18. Com a minha própria mão escrevo isto. Saudações de Paulo, não esqueçam que estou na cadeia. Que a graça de Deus esteja com vocês. Amém. Então nós vemos aqui que quando Paulo escreveu a carta para os Colossenses, ele estava preso, e ele traz as últimas recomendações para os Colossenses, que é que os donos de escravo deveriam ser justos e honestos no tratamento dos seus escravos, porque eles também se submetem ao senhorio do Senhor que está no céu. Também falou a respeito de ser firme, sempre alerta às tentações quando estiver orando, para se defender das tentações. E também o texto fala para sermos sábios e, se possível, termos bom testemunho, como de Tíquico, que é aqui no versículo 7. Querido irmão, trabalhador e fiel e companheiro no serviço do Senhor. Que todas essas coisas aconteçam para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Como diz aqui o último versículo 18, com a minha própria mão escrevo isto. Saudações de Paulo. Não esqueçam que estou na cadeia. Que a graça de Deus esteja com vocês. Amém.